Muito bem. Você está abençoado? Está se preparando para o arrebatamento? Amém? Graças a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Feche teus olhos. Querido Senhor, Deus maravilhoso, glorifico o teu nome, Jesus, por esta hora. E eu peço que tu venhas me cobrir com o teu sangue, Jesus, para que eu possa falar a tua palavra como ela realmente é, pura, verdadeira, santa. Que não seja nada de mim, mas que seja tudo de ti, Espírito Santo. Me usa, Senhor, como teu instrumento, que eu diminua e o Senhor cresça. E venha falar conosco, eu te peço, Senhor. Espírito Santo, dirige essa mensagem e tira daqui tudo aquilo que for contrário à tua presença. Todo espírito das trevas saia deste lugar para que nós possamos entender, compreender a tua palavra, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim seja. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Hoje eu não preparei nenhuma mensagem a respeito do arrebatamento. Não prometo que eu não vou falar no meio da mensagem sobre o assunto. Mas, quem sabe hoje seja um pouquinho mais light a mensagem. Mas acho que não é. Acho que é pior ainda, porque hoje eu vou falar para você sobre o inferno. É pior, né? Esse não é um assunto agradável, mas é um assunto necessário. E infelizmente muitas igrejas não pregam mais sobre isso, como eu digo sempre para vocês quando eu prego sobre esse assunto. Porque eu seguido estou pregando, né? Sobre o inferno, sobre a eternidade e muito sobre o arrebatamento. E hoje eu quero repetir então o tema inferno. E como nós lemos aqui então, né, que Jesus mesmo falando, ele disse: se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Então nós sabemos que o Senhor Jesus foi a pessoa que mais falou a respeito do inferno. Nenhum outro escritor da Bíblia, né, nem Daniel, nem João, nem Paulo, nenhum deles falou tanto quanto o Senhor Jesus falou sobre o inferno.
E por que que ele falou tanto sobre o inferno mais do que sobre o céu? Porque o objetivo de ele ter vindo nesse mundo, morrer na cruz, foi justamente para nos salvar do inferno. Amém, irmãos? Às vezes a gente diz, Jesus salva. E algumas pessoas podem ficar pensando, mas salva do quê? Né? Então é justamente isso. Jesus veio para nos salvar do inferno. Amém? E o inferno existe, né? Então, como eu disse, então Jesus foi o que mais falou, né? 42% das parábolas que Jesus explicou, que Jesus ensinou, 42% foram a respeito do inferno. Então veja só, se Jesus falou é porque tem uma importância muito grande. E ele veio para nos salvar deste lugar terrível. Algumas pessoas dizem assim, eu não vejo o inferno, então eu não acredito. Mas que surpresa vão ter quando, se não mudarem a sua opinião e não se converterem enquanto estão nessa vida, que surpresa vão ter quando chegarem então neste lugar que eles dizem que não acreditam, né? E Jesus nos informa então, através da sua palavra, como é o inferno. O inferno é um lugar de densas trevas. Não existe luz no inferno. Vocês já me ouviram falar isso aqui outras vezes, eu sei que vocês já estão lembrando, eu já falei isso aqui, vou falar novamente hoje. E depois quero explicar mais um pouquinho a respeito do lago de fogo. Então veja só, o inferno é um lugar de densas trevas, onde não existe luz, não existe beleza alguma nesse lugar. Nada de bonito existe no inferno. Não existe forma. O que é isso? A natureza de Deus tem a sua forma. Nós temos a forma humana. Mas no inferno não tem forma de nada, porque quem vai para o inferno perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Então é uma coisa que não tem forma. No inferno não tem nenhuma fração de segundo de paz. Nada, nada, nada. Tudo é tormento, dor, sofrimento, gemido, dor eterna. Então não tem paz no inferno. No inferno não existe amor. Nada de amor. O inferno é um lugar de ódio, de ira, de raiva. Não tem amor no inferno. Às vezes na vida a pessoa pode dizer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Mas você vê o amor de Deus nas coisas que Ele criou, você vê o amor de Deus nos olhos de uma criança, no sorriso de uma criança. Você vê amor na beleza das coisas que Deus criou. Mas no inferno não. No inferno nada demonstra amor. Não existe amor no inferno, nem por um instante. No inferno não existe bondade. Não tem bondade. Quem está no inferno não vai dizer para o outro que está lá também, eu vou te ajudar, vamos sofrer junto. Não tem isso. Não tem bondade no inferno. No inferno é só maldade, ira, raiva, desgosto, trevas, dor, sofrimento. E o inferno é real. O inferno existe, senão Jesus não teria dito. E a Bíblia chama então este lugar, o inferno, de região dos mortos. É o mundo dos mortos. Dos mortos não salvos. O inferno é o lugar onde Deus vai derramar a sua ira por toda a eternidade. Então, por toda a eternidade, sem fim, nunca vai acabar. A ira de Deus vai estar sendo derramada neste lugar chamado inferno,
Porque quem está no inferno e quem vai para o inferno ainda está lá porque rejeitou o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Só vai para o inferno quem rejeita Jesus. Aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, tem o céu garantido. Amém, irmãos? Então veja só. Lá Deus vai derramar a sua ira para sempre, porque rejeitaram o Filho de Deus. Jesus também nos informou, nós lemos ali, no versículo 44, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então o inferno é um lugar de tormento, onde não morre o verme, ou seja, não para a dor. Não acaba nunca. A ferida não cicatriza, é dor constante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém com queimaduras de 3º grau, que é uma coisa terrível, né? É uma coisa muito séria. Ontem à noite eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e é muito sério, é muito feio. E lá é assim, a ferida não cicatriza. Quer dizer, queimou, continua queimando e nunca vai aliviar. Uma pessoa que passou por algum acidente, né, e se queimou, então, demora um pouco, né, e consegue, então, através de medicamento, de cirurgia, mesmo com a dor que é muito grande, mas a pessoa tem a esperança de no outro dia já estar melhor, que aquela dor já vai ter diminuído. E no inferno não. Lá nunca vai diminuir a dor, a ferida nunca vai cicatrizar. Lá no inferno não existe remédio, não existe morfina para tirar a dor. Então lá é um lugar de constante dor, onde as pessoas vão gritar e ranger os dentes de tanta dor. É um lugar de estado de decomposição, porque a pessoa perdeu a imagem e a semelhança de Deus, e o corpo está decompondo nas chamas, mas nunca vai deixar de existir. Então olha a situação que é. Está ali queimando, desmanchando, mas não deixa de existir. Vai continuar naquilo para todo sempre. É um lugar de solidão. Eu já falei que ninguém ajuda ninguém no inferno, né? É um lugar de solidão. Lá não adianta chamar o pai, chamar a mãe. Lá não adianta chamar o amigo, o vizinho. Não adianta. Ninguém pode ajudar ninguém. Ninguém quer ajudar ninguém. Então é um lugar de solidão. É um estado sofrível, caótico. Podemos usar então a palavra um estado horrível. A pessoa vai chorar sem parar no inferno. A outra vez que eu falei aqui a respeito desse assunto, eu ainda disse que é um lugar, que o inferno é um lugar de oração. E aí as pessoas podem dizer, mas o inferno é um lugar de oração? Sim. Porque aquelas pessoas que não oram agora, enquanto estão nessa vida, nessa oportunidade, que preferem assistir uma televisão, que preferem o conforto do corpo, que enquanto poderiam estar lendo a Bíblia, estão fazendo qualquer outra atividade porque preferem fazer outra coisa do que aprender de Deus, lá vão orar e vão clamar. Então é um estado de constante choro, lamentação, oração, pedindo por clemência, por misericórdia, só que essa oração não vai ser ouvida. Mas eles vão orar. As pessoas que estão lá nesse momento estão gritando e pedindo misericórdia a Deus, só que Deus não vai fazer mais nada. Porque o tempo é enquanto estamos aqui. Amém, irmãos? Então veja só,
Nós entendemos que, a respeito do inferno, que ele vai durar para sempre. Sempre, 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 nunca vai acabar. Tem gente que diz assim, um dia vai acabar, Deus é bom. Um dia Deus se arrepende e tira todos que estão lá e vai dar outra chance. Não. Porque como eu falei agora há pouco, só vai para lá aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram Jesus. Então o pecado da rejeição de Jesus é muito grave, é muito sério. E como rejeitaram Jesus então, como rejeitaram o Deus eterno, o sofrimento para quem rejeitou o Deus eterno é eterno também. Amém, irmãos? Se Deus não fosse eterno, quem sabe o inferno também não seria. Mas Deus é eterno. Graças a Deus Ele é eterno. Então, porque Deus é eterno, o castigo para quem rejeitar o Deus eterno vai ser eterno também. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, a ofensa do pecador, né, é contra Deus, é contra Jesus. Jesus é Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. E nós precisamos entender, então, irmãos, que a pior parte do inferno é que as pessoas que estão lá, ou que ainda vão para lá, nunca vão perder a sua consciência. Alguns podem dizer assim, mas daí já está lá, não vai lembrar de mais nada. Não. Nunca vai esquecer de nada. Eu já expliquei aqui, semana passada acho que eu falei um pouquinho também a respeito disso, que quando Adão pecou, antes ele era inocente, então no momento que ele pecou, que ele desobedeceu a Deus, é como se ele tivesse dito para Deus, ele não disse em palavras, mas ele disse indiretamente, eu não quero mais ser inocente, eu quero ser consciente. E então a partir daquele momento a consciência entrou na raça humana para nunca mais sair. Não é só durante esta vida, é pela eternidade toda. A consciência nunca mais vai sair do ser humano. Então, mesmo estando no inferno, a pessoa vai ter consciência de tudo que ela fez nessa vida, de cada oportunidade que ela teve de aceitar o Senhor Jesus como Salvador e não fez. A pessoa vai ter consciência das vezes que blasfemou, das vezes que duvidou do poder de Deus. A pessoa vai ter consciência das vezes que de repente não deu valor para um culto onde estava sendo pregada a palavra. Tudo isso a pessoa vai lembrar. Nunca vai esquecer. Então a consciência é uma parte muito terrível de quem vai para o inferno. É claro que o sofrimento físico vai ser muito grande. É muito grande para quem está lá agora. Mas a consciência, sabe quando uma coisa fica atormentando a tua mente, assim que você perde o sono, que você não consegue trabalhar no outro dia, que aquilo está na tua cabeça martelando o tempo inteiro? Lá vai ser assim. É assim. A pessoa não vai esquecer. Não vai esquecer de um convite que foi feito para aceitar Jesus. Não vai esquecer da vez que podia ter abençoado alguém e não fez. Não vai esquecer das maldades que praticou na vida. Então isso é um dos piores castigos que tem no inferno. Aí você pode dizer assim, tá, mas aonde fica o inferno? O Senhor Jesus nos orientou, a palavra de Deus nos orienta, que o inferno fica no interior da terra, abaixo de nós. Aqui onde nós estamos pisando, abaixo de nós, abaixo dessa construção, abaixo da rua, embaixo, tem milhões de almas sofrendo nesse momento, gritando de dor, pedindo para sair de lá, mas que nunca vão sair. Então o inferno é debaixo da terra, é no centro da terra. O Senhor Jesus nos informou isso, eu não vou ler aqui porque
nosso tempo, senão não vai dar para eu falar tudo que eu quero a respeito do lago de fogo ainda. Mas você pode conferir em casa, Mateus 12:40 e Efésios 4:9, que nos fala que o inferno é no centro da terra. Porque ali diz que o Senhor Jesus, quando morreu, desceu na região dos mortos e ficou lá por 3 dias e 3 noites. Então diz que ele desceu no interior da terra. Então nós sabemos que o inferno é no interior da terra. E eu quero, pode arrumar para mim, Alessandra. Alguém, Sidney, faz favor de desligar a luz ali para nós. Eu quero só te mostrar, irmãos. Ó, esse é o planeta Terra, tá? Quem sabe você diga, por que a pastora está passando isso hoje? Daqui a pouquinho você já vai entender. Eu esqueci a minha reguinha em casa. Estão vendo ali, irmãos, aonde diz, lá em cima, crosta. Estão vendo? Sim? Essa aqui é a parte de dentro da terra, tá? Ali onde diz crosta, foi aonde antes era o paraíso. Lembram aquela passagem lá de Lucas 16, que Jesus conta a respeito do rico e de Lázaro? Lembram? Amém? Que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. É a primeira parte ali, ou quem sabe você pode dizer, mas como que a pastora pode saber disso? A Bíblia nos informa e os próprios cientistas concordam com a Bíblia. Ali na crosta, então, ó, que é abaixo dessa terra que nós pisamos, é o lugar mais fresco da terra, que já é no interior da terra, mas é o lugar mais fresco. Ali era o paraíso. Quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele ressuscitou, ele levou os salvos que estavam ali, naquela parte ali da terra, ó, escrito crosta, ele levou para baixo do trono de Deus, onde hoje é o paraíso. E essa crosta ali, irmãos, ela tem a temperatura de aproximadamente 500 graus Celsius, tá? Hoje já não se usa mais a palavra graus centígrados. A ciência já eliminou essa palavra, agora é Celsius. Então ali é a parte mais fresca da terra. Depois estão vendo aquela partezinha vermelha ali onde diz manto? Amém, irmãos? Ali onde diz manto, esse manto ali é onde fica o abismo, que daí o pai Abraão falou para o rico que estava no inferno, dizendo assim, Lázaro não pode passar para você e nem você para cá, porque existe um grande abismo entre nós. Essa parte ali é do manto, ali é o grande abismo que separava o inferno do paraíso. Hoje ainda tem esses lugares, a terra é assim, você pode procurar em qualquer livro de geografia, você pode procurar no Google, é assim. Certo, irmãos? Ali, ó, onde está escrito núcleo líquido, aquela partezinha meia amarela ali é o inferno. Olha bem, a temperatura, eu não falei a temperatura do manto, né? E isso é comprovado pela ciência, meus irmãos. A temperatura do manto, aquela parte ali que é o abismo onde separava, então, onde separa paraíso de inferno. Hoje o paraíso está debaixo do trono de Deus, então não é mais ali, porque Jesus levou para lá, mas antes era. Mas as partes da terra continuam as mesmas. Então ali o manto, a temperatura do manto é de 4.000 graus Celsius. 4.000. É quente, né? Põe quente nisso. Aí, aquela partezinha que eu falei para você ali, ó, que é onde é o inferno, chamado de núcleo líquido, ou núcleo externo, ou núcleo, essa partezinha amarelinha ali, núcleo externo ou núcleo líquido, ali é o inferno. Aí olhe bem como é que é a temperatura nesse
núcleo interno. Nesse núcleo interno ali, de núcleo líquido, chega a 5.000 graus Celsius. É onde é o inferno. Você já queimou a mão num vapor de chaleira ou de panela? Dói? Imagine a 5.000 graus. Aí tem o núcleo sólido. Aqui nesse núcleo líquido, irmãos, é fogo líquido, tá? É fogo líquido, junto com enxofre. É fogo líquido. Os cientistas comprovam isso, tudo que eu estou dizendo para você, eu não estou inventando nada. E segundo o que a Bíblia nos informa, ali é o inferno. E ainda tem esse outro núcleo sólido, que também é chamado de núcleo interno. Nesse núcleo interno ali, a Bíblia nos diz que ali é o Tártaro, que é aquilo que eu falo sempre para vocês, eu brinco com vocês, que é como se fosse a salinha VIP do inferno. Ali estão aqueles anjos que pecaram gravemente com as filhas dos homens, lá de Gênesis 6. E Deus não permitiu que eles ficassem soltos pela tamanha autoridade que eles tinham. Deus prendeu eles, eles não estão soltos por aí com o diabo e os outros demônios. Eles estão presos nesse Tártaro, que é o núcleo sólido ou núcleo interno, que nesse núcleo interno ali, a temperatura então chega de 6.000 a 7.000 graus Celsius. Então, olha só, esse é o nosso planeta Terra e o interior dele. E no interior da Terra está o inferno. Entendido isso, irmãos? Amém? Não é a pastora que está inventando. Foi o Senhor Jesus quem falou isso e os cientistas comprovam. Aí então tem algumas pessoas que dizem assim, eu não vou acreditar nisso, eu só acreditaria se a pessoa que está me falando soubesse mais do que eu. Tem gente que pensa assim. E por isso Jesus falou então que era no interior do inferno. Porque Jesus é aquele que sabe todas as coisas. Jesus sabe tudo, de todo tipo de assunto, ele conhece tudo. Pode juntar todo o conhecimento que eu tenho com o que você tem, com o que o nosso vizinho tem, com o que não chega ao conhecimento que Jesus tem. Então as pessoas que dizem, eu não acredito no inferno, porque para eu acreditar teria que ser uma pessoa que soubesse mais do que eu, Jesus falou na Bíblia. Foi Jesus que falou isso aqui. Amém, irmãos? Então o inferno é no interior da terra. O inferno é assim, com essas temperaturas. Quente, quentíssimo, fogo líquido. Ali naquele núcleo líquido é fogo líquido. O inferno é fogo líquido. E aí as pessoas brincam, não se preparam, levam tudo conforme querem levar a vida e não se preparam para esse momento. E um dia, quando saírem dessa vida, então, vão se encontrar naquele lugar ali. E para aí, nunca mais ter paz, para nunca mais ter salvação. Aí a Bíblia também nos informa que existe um outro lugar chamado Lago de Fogo. Então, no interior da terra é o inferno. Mas a Bíblia nos fala, lá no Apocalipse, que vai chegar o dia onde o Senhor Jesus vai pegar o próprio inferno, com todos que estão ali, e vai jogar dentro do lago de fogo. O que é esse lago de fogo? É a segunda morte. É para onde as pessoas não salvas irão, para sofrer para todo sempre, porque ali no inferno, eles estão esperando o dia do julgamento final. Estão em tormento, mas estão esperando o dia do julgamento final. Depois que acontecer arrebatamento, depois que acontecer grande tribulação, o Senhor Jesus volta com todos os salvos e vai prender, jogar para sempre dentro do lago de fogo o anticristo e o falso profeta. Vão ser os primeiros a entrar no lago de fogo, vão inaugurar o lago de fogo.
E esse lago de fogo, então, depois do dia do julgamento do grande trono branco, vai receber o próprio inferno dentro dele para nunca mais sair. Agora o que eu quero te falar, eu expliquei tudo isso aqui para eu te falar a respeito de aonde é o lago de fogo. Quer ver? Vamos ler. Se você não quiser abrir a Bíblia, pode só ouvir Apocalipse capítulo 20. Nos diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que fala a respeito do juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olhe bem o detalhe aqui. Esse julgamento do trono branco não vai ser nem no céu e nem na terra. A Bíblia diz que não existe lugar para esse juízo, onde todos os não salvos, onde todos os demônios, onde todos os que eram anjo e o próprio Satanás vão ter que reconhecer que Jesus é Deus. Cada um desses vão se apresentar nesse juízo, do trono branco. Diz assim, ó, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aonde vai ser esse julgamento? A Bíblia não informa, não sei. Pode ser em uma outra dimensão, porque diz que não é nem no céu e nem na terra. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, agora, segundo as suas obras. Agora preste atenção no versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No juízo do trono branco, todos os não salvos então vão participar desse juízo. É só para os não salvos. A igreja salva, nós os salvos não vamos participar desse julgamento. Mas aquele que não é salvo, que não tem o nome escrito no livro da vida, vai estar diante de Deus nesse julgamento. E vai ser lançado dentro do lago de fogo. Eu teria que explicar outras coisas aqui, mas não dá tempo, então eu vou resumir mais um pouquinho. Aonde fica o lago de fogo? Eu vi apenas 2 pastores ensinando isso, que eu penso ser assim. Já faz algum tempo que eu vi o pastor Ervatim ensinar sobre isso. E também vi um pastor americano chamado Steve Cioccolanti. Ele também ensina isso. E eu penso isso. E aí você pode dizer assim, ah, pastora, mas se a Bíblia não nos informa, então você não pode dizer que é verdade. Eu não posso te afirmar, mas a Bíblia nos leva a pensar aonde é o lago de fogo. O lago de fogo provavelmente seja o nosso sol. Amém, irmãos? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Pode pôr a imagem do sol, Alessandra? Conseguiu? Esse é o sol. Bem essa imagem aí que eu queria. Esse é o nosso sol. Eu já falei para você aqui várias vezes que Deus colocou lá e no capítulo 1 de Gênesis, Deus diz assim, que Ele criou o sol, a lua e as estrelas por sinais para nós. Por sinais. Então Deus está nos mostrando coisas, e conforme, porque a revelação da Bíblia é progressiva. Conforme o tempo vai passando e chegando mais próximo do fim, como nós estamos agora no tempo do fim, Deus vai revelando aos seus a palavra.
E aos poucos a gente vai tendo entendimento que há anos atrás a gente não tinha. Então, há muitos anos atrás não se ensinava que o lago de fogo provavelmente seja no sol. Mas hoje a igreja, em forma de corpo de Cristo, está recebendo informações através de estudos da Bíblia, sempre da Bíblia, através de estudos científicos, e tudo nos leva a crer que o lago de fogo é no sol. Aí você pode dizer, mas pastora, tem algum versículo que comprova isso? Vamos ler? Isaías capítulo 66, versículo 24. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Isaías 66, 24. Há algum tempo atrás aqui eu já tinha falado isso para vocês. Eu ainda dei o exemplo, né, de alguém que está cansado, se puder se cansar de ficar no céu, que vai dizer, estou cansado, Senhor, quero sair daqui, cansei de tocar harpinha. E Deus diz, e Jesus vai dizer, você quer ir para lá? E aí a pessoa vai dizer, não, fico aqui mesmo. Eu já tinha falado isso para vocês, a respeito desse versículo aqui, ó. Diz assim, Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Nesse versículo de Isaías aqui, irmãos, Deus nos dá a entender que os salvos poderão enxergar os não salvos no lago de fogo. E como poderão enxergar no interior da terra? Não dá. Então, provavelmente é onde Deus coloca a vista. E olha só, para aquelas pessoas que daí dizem assim, eu não acredito também, como eu não acredito no inferno, eu não acredito que o lago de fogo possa ser no sol. Porque, como que ninguém nunca falou isso antes? A Bíblia não está falando diretamente, mas está falando indiretamente. Para aquele que lê, estuda, pesquisa, tem esse entendimento. Então veja só, para esses que dizem que não acreditam, porque não podem ver, Deus vai ter resposta no sentido assim no dia do juízo. Você podia ver sim. Você viu o sol todos os dias da tua vida. Você viu o lago de fogo todos os dias, que eu coloquei lá por sinal, mas você não acreditou. Então, o lago de fogo, meus irmãos, eu não posso chegar aqui e dizer dou 100% de certeza. Não. A Bíblia nos leva a crer que seja o sol. Porque olha só, o sol, ele possui enxofre. Fala aqui, Jesus falando que tem enxofre. E a temperatura do sol, irmãos, se você achou que ali no centro da Terra, que nós vimos antes, era muito quente, de 6.000 a 7.000 graus Celsius, aqui é de 12 a 18 milhões de graus Celsius. É a temperatura do sol. Então imagine só, se o próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo, é porque realmente é um lugar muito, 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 muito quente. E quem sabe você esteja pensando aí, pastora, desculpe, nisso eu não acredito. Eu não te forço a acreditar, irmão. Não posso te forçar a acreditar. Mas Deus vai mostrando, Deus vai revelando, para que nós não venhamos a ir para lá. O sol tem explosões, eu falei aqui ainda, essa semana passada, das explosões do sol. É fogo líquido, é fogo líquido. No inferno é ferro derretido, a temperatura é como de ferro derretido. E aqui é fogo líquido. Fogo. No inferno é fogo, mas aqui é pior. Então tudo nos leva a crer que o lago de fogo seja o próprio sol.
por esse versículo que nós lemos, que os salvos irão enxergar os que não são salvos. E porque Deus disse que colocou no céu sol, lua e estrelas para sinais. Para que as pessoas, para que os seres humanos olhassem e vissem, está ali. Eu não posso dizer para Deus que eu nunca vi. Mas infelizmente, as pessoas levam isso na brincadeira, a grande maioria não acredita. E continuam então brincando de servir a Deus.